Boa tarde, queridas irmãs da MCM, tudo bem? Hoje sou eu, Luciana Sargentini, que tenho essa função super especial de trazer uma palavrinha para vocês, a convite da nossa querida irmã Fátima Pereira. O assunto que eu vou trazer hoje é um assunto um pouco chato, mas extremamente importante para a gente falar. Esse assunto é muito corriqueiro, infelizmente, na minha profissão. Nós vamos falar sobre a violência doméstica, mas violência doméstica à luz da Bíblia. Infelizmente, as varas criminais aqui do Brasil têm crescido o número de violência doméstica. E o mais triste disso é que as mulheres agredidas, elas acabam perdoando seu marido e não dão sequência ao processo criminal. E aí, você acha isso correto? O mais triste também é que 60% das famílias que sofrem essa violência doméstica são cristãs. Mesmo tendo uma lei que regulamenta esse assunto, o número vai crescendo cada vez mais. Puxa, mas por que isso acontece? Vamos por partes, vamos lá. Nós sabemos que o plano original de Deus era a constituição de uma família perfeita. E ele tentou fazer isso lá atrás no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu obrigações para cada um cumprir. Só que isso não aconteceu. Adão tinha a missão de cuidar e cultivar do jardim, e ele não fez isso. Deu ensejo, então, para que o pecado entrasse no mundo, e com isso teve diversos danos na nossa vida, inclusive no nosso casamento. Olha só que interessante, a Bíblia mesmo diz que existem diversos tipos de violência. A primeira violência que nós vemos na Bíblia é a violência psicológica, que foi exatamente a que Adão cometeu. Ele simplesmente jogou a culpa para Eva. Deus, foi a Eva que comeu do fruto, não fui eu. Jogou a culpa para Eva e com isso teve uma violência psicológica, que é a diminuição da autoestima que causa dano emocional. Esse é um exemplo de violência que está na Bíblia. O outro exemplo é a violência física, que foi o primeiro assassinato que ocorreu. Caim matou o seu irmão Abel, violência física. Interessante, né? Temos também a violência sexual. Violência sexual é a conjunção carnal não consentida. E esse exemplo me lembra muito a história de Tamar, que foi estuprada pelo seu próprio irmão. Essa história é uma das histórias mais terríveis da Bíblia. Você imagina que além dessa violência sexual, as violências emocionais que foram trazidas para Tamar? Outra violência também é a violência patrimonial, que é a conduta que destrói total ou parcialmente, retém ou subtrai objetos pessoais, bem, valores ou até mesmo recursos econômicos. Foi o caso que ocorreu com Abrão, onde ele engravidou uma de suas domésticas, que foi humilhada por Sarai e teve que fugir. Mesmo com esses casos de violência na Bíblia, dentro da palavra de Deus, nós temos que saber que Deus desaprova essa conduta. Família sempre vai ser um projeto de Deus. E mesmo com esses casos dentro da Bíblia, ele procurou proteger a família. O motivo dessa violência que desconfigurou o plano de Deus é a ausência de Deus. Por que será que existe violência doméstica dentro de uma casa, dentro de um casamento? E o que fazer nos casos de violência doméstica, mas à luz da Bíblia? Até que ponto um casamento, se é que existe um casamento, ele deve ser sustentado à luz da palavra, quando existe um agressor dentro de casa? Você sabe me dizer? O apóstolo Paulo, em Efésios 5, ele dá atribuições ao homem e à mulher. Olha só que interessante, isso sempre a gente deve saber. A mulher, a gente deve respeitar o nosso marido. A gente tem que ser companheira, solidária, auxiliadora e a gente tem que ter a contribuição na criação dos filhos. Já o homem, ele deve amar, respeitar e proteger a mulher, além de ser o líder e trazer e dar a provisão também. Ora, a partir de um momento que se tem a violência doméstica dentro da casa, a gente pode entender que uma dessas características trazidas em Efésios 5 pelo apóstolo Paulo, ela foi quebrada, ela não existe mais. E aí eu posso entender que, infelizmente, pode ser o fim de um casamento. E o que você, mulher, deve fazer, mulher agredida? Busque ajuda, não se cale. Procure a sua igreja, procure o pastor. Lute pelo seu casamento, sim. O que a gente tem que entender é que Deus, ele é contra o divórcio.
Deus, ele é totalmente a favor do casamento. E esse era o plano perfeito dele, tá? A igreja, ela deve dar suporte, ajuda e acolhimento. Deve chamar o seu marido, expor a situação e ajudar para que haja uma mudança de comportamento dele. Eu creio que Deus transforma as pessoas e eu creio sim que um marido agressor ele pode ser transformado. Mas há um limite para isso, não é verdade? Infelizmente, as mulheres, elas esperam a quarta ou a quinta agressão para denunciar, a quarta ou a quinta agressão para não se calar, para falar. Não faça isso, não se cale. É uma situação difícil, mas é muito difícil sim, porque ninguém casa para separar, para divorciar e principalmente para ser agredida, não é verdade? Há amor, há afeto, há dependência financeira. E aí, como é que a gente faz? Num caso desse em que muitas vezes a dependência financeira, você suporta aquela agressão, mas até quando? Lembre-se que antes de você ser uma mulher casada, você é filha amada do Pai. Deus não te criou para que você fosse maltratada, para que você fosse agredida. Nesse tempo de isolamento social, tem sido recorrente os casos de violência doméstica. Tanto é verdade que existem diversas campanhas por aí a respeito disso. Olha só que interessante, eu estava vendo um vídeo em que uma pessoa, né, ela era constantemente agredida pelo seu marido e ela foi conversar com a sua amiga por uma chamada de vídeo, né? E o marido ali, atrás dela, disfarçando, mas de ouvido atento ao que ela estava falando. E ela também procurando disfarçar e conversando com a sua amiga. Até que então ela faz um gesto para sua amiga, que eu acredito que ela já tinha combinado isso antes. E o gesto era palma da mão, polegar, fecha os 4 dedos. Esse gesto, ele simbolizava um grito de socorro, um pedido de ajuda. A amiga prontamente entendeu aquele e foi socorrer a sua amiga, chamou a polícia, foi ajudar. O vídeo não mostra o desfecho disso, mas o fato é que é tão grave essa história de violência doméstica, de agressão dentro da casa, que estão sendo lançadas campanhas e mais campanhas para isso. Então esse movimento, palma da mão, polegar e fecha os 4 dedos, é exatamente um grito de socorro que aquela amiga ali entendeu perfeitamente. Outra campanha que está sendo disseminada por aí nas redes sociais, que eu acredito que a idealizadora tenha sido a nossa ministra Damares, é o X vermelho na palma da mão. Esse é um pedido de socorro. X vermelho na palma da mão simboliza exatamente isso, um pedido de socorro, porque muitas vezes a mulher, ela fica numa situação difícil até para pedir ajuda. Então, existem essas campanhas que é de extrema importância e ajuda para essas mulheres. Então, o X vermelho, se você ainda não viu, fique atenta nas redes sociais para essa campanha do X vermelho na palma da mão. Eu preciso tirar porque eu vou à farmácia, se o farmacêutico estiver esperto, ele vai saber o que é isso aqui. Então, daqui a pouco eu preciso tirar isso aqui. Então, é uma situação muito triste. Não se cale, é difícil essa situação. Lembre-se sempre daquela ajuda. Você quer permanecer casada ou você quer sobreviver? Você precisa falar. A igreja deve dar suporte e dá suporte. Na nossa igreja existe o CR, o Celebrando a Restauração, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. Nesse período de pandemia, eu não sei exatamente como está, se está por online, mas ligue na igreja se você conhece alguma mulher, alguma amiga que esteja passando por essa situação. Fala para ela procurar ajuda, e você que é cristã, procure o seu pastor, procure o seu líder espiritual, não se cale, fale, diga, grite por ajuda, não sustente isso. Lembre-se, tudo aquilo que você não fala tem poder sobre você. Não fique quieta, não negligencie o que ocorre com você. A agressão, ela é um círculo vicioso e progressivo. Cada vez mais ela vai acontecendo de forma mais corriqueira e mais grave. Então não suporte isso, certo? Então, resumindo, o plano original de Deus era até que a morte o separe. Mas o pecado entrou no mundo lá no Jardim do Éden, trazendo efeitos devastadores para o casamento. Com isso, houve a separação do homem para Deus. Mas Deus, na sua infinita